Ora bem, bom dia, agradeço a todos por terem vindo. Realmente esta hora matutina não é uma hora muito fácil para estar aqui, falar num tema destes. Mas eu gostaria de começar por uma questão que vem inquietando já há muito tempo, que foi posta pelo professor Mário Vieira de Carvalho logo no segundo ano do curso, que era: o que é que tem a música a ver com o som? Isto fez reverberar logo na minha mente uma série de questões que me têm afligido, de certa maneira, e que me potenciaram para uma série de problemas que foram surgindo e que eu vou começar a debater um bocadinho aqui para chegarmos um pouco ao nosso ponto, afinal, que é descrever arte. Eu optei por reduzi-lo a descrever música. Como é que nós fazemos hoje, na nossa sociedade, quando experienciamos esse fenómeno, o que é que nós fazemos para o descrever? Assim, vamos começando por som. O som está perfeitamente definido pela física, é um fenómeno físico, é uma vibração de corpos. E desta maneira, o que é que a música tem a ver com o som? Descrever dá-nos uma orientação para o que é que a música poderia ter a ver com o som. Essencialmente, eu defino que a música seria o que acontece dentro do cérebro quando ouvimos certos sons e estes adquirem sentido. Seria um fenómeno apenas humano. Portanto, basicamente, o som, que é um fenómeno físico, quando é interiorizado pelo cérebro, adquire, por mor de um certo raciocínio, de uma tomada de consciência desse som, um sentido que transforma em música. Eu não me cabe aqui discutir exatamente esta definição de música, que não é sequer consensual, mas que é apenas orientadora para um processo que eu quero descrever assim, que é o que é que acontece quando nós estamos perante este processo de ouvimos um som e de repente se transforma em música porque fez sentido dentro de nós. Se não fizesse sentido, nós dizíamos: não, desculpe, isto não é som, isto é ruído, isto é barulho. O que é que este som de repente fez sentido para tornar música? Portanto, eu não vou discutir propriamente se isto é uma definição válida ou não. Há quem diga que sim, há quem diga que propriamente terá outras nuances, mas quero discutir o que acontece. E o que acontece quando nós estamos perante música e ela adquire este sentido, nós damos um redimensionamento. Isto é, a música é uma arte que acontece com o tempo. Nós ouvimos uma nota atrás da outra, para fazer sentido. E, no entanto, o que acontece quando ouvimos música é que nós usamos termos do espaço para descrever. Nós imaginamos um espaço metafórico à nossa volta e nós não ouvimos música no tempo, mas ouvimos um espaço. E nós verbalizamos isso de uma maneira muito simples quando começamos a dizer que a música é alta ou que a música é baixa. Estamos, de repente, a impor a música num espaço e não no tempo. Quando dizemos que as notas são graves ou agudas, estamos a aplicar-lhe uma textura. Quando dizemos que uma música é leve ou que é pesada, portanto, nós não estamos a utilizar fenómenos temporais, estamos a utilizar palavras de outro tipo de linguagem, neste caso uma linguagem espacial ou textural, para descrever um fenómeno que aparentemente se dá no tempo. E estamos a fazer isto com recurso à imaginação e à metáfora. Podia-se pensar que isto é um fenómeno cultural ou universal. Isto é um fenómeno, quanto a mim, cultural, até porque Zwickowski, um teórico muito pouco conhecido, mas que num artigo interessante sobre este assunto da metáfora e da percepção, refere, por exemplo, no Bali e em Java, as notas, ao invés de serem agudas ou graves, como na cultura, são pequenas e grandes. Há logo uma percepção que esses povos experienciam a música de uma maneira completamente diferente. Por outro lado, a filosofia dos Amazonas, as notas são jovens e antigas. Isto já tem mais a ver com o tempo. Será que eles têm uma experiência da música mais adequada, assim dizer, do que a que nós temos? Isto poderia nos levar a pensar, mas então porquê que na nossa cultura, nós tratamos as notas como espaço? Porquê que usamos termos do espaço e usamos aquelas metáforas para explicar o que é música? Isso, quanto a mim, parte de uma outra forma de escrever música, tem a ver com a notação musical. Temos de recuar um bocadinho 900 anos, até ao tempo do Guido d'Arezzo, quando se começou a cristalizar a música
em escrita, porque até aí era uma tradição eminentemente oral, e a música era toda homofónica, era constituída por uma voz. As pessoas cantavam, não havia maneira de registar, não havia maneira de sequer de passar a papel, portanto, o que era cantado ficava e não havia mais nada do que isso. A partir desse momento em que se começou a estruturar a música, as primeiras formas, os neumas cantavam canto gregoriano, como é que nós começámos a estruturar? Talvez devido ao texto, que na nossa cultura já se escrevia da esquerda para a direita, começámos a associar a temporalidade a um eixo de esquerda para a direita, a escrever as notas nessa direção, e depois o eixo que sobrava era o de cima a baixo, portanto começámos a estruturar as notas agudo para o grave num eixo vertical. Isto pode ser um bocadinho entrado na boca, não sabe se começou assim ou se foi ao contrário, mas, de uma certa maneira, o início da notação permitiu começar a estruturar logo desde já o pensamento na nossa cultura, que as notas estão em cima e que estão em baixo. Estão mais acima, estão mais abaixo num eixo temporal. Por outro lado, a cristalização da notação, ou seja, esta maneira de começar a escrever música, permitiu alterar toda a concepção de como nós fazemos a música a partir daí. Porquê? Depois da música homofónica foi possível derivar para a polifonia. O que é que isto quer dizer? Eu consigo escrever uma linha da voz, consigo escrever outra, consigo articulá-las, porque se eu fosse sem notação eu não poderia pensar, ok, vou cantar estas notas, lá, 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 depois canto uma nota delas e no fim, como isto é um tema muito giro, vou escrevê-lo ao contrário e vou pô-lo no fim ao contrário. Ou vou pô-lo invertido, ou vou pô-lo trocado. Isto sem uma maneira de escrever não era possível ser feito. Portanto, foi a partir do momento em que se inventou a notação e começámos a descrever a música graficamente que entramos num sistema, criamos um sistema formal que nos permite compor música de outra maneira completamente diferente e de complexificá-la. Começámos a criar estas estruturas onde os temas se cruzam, descruzam e nos dão outra estrutura completamente diferente. Isto foi-nos levando por um longo caminho de estruturação de música, até chegarmos, por exemplo, ao século XX, em que o sistema formal gráfico se torna mais importante que a própria música. E então temos coisas como este tipo de abstrações sonoras, completamente, por assim dizer, divorciadas do que seria a música em si. Porque estamos aqui tão concentrados num sistema formal que nos descreve a música graficamente que ele se divorcia completamente da realização sonora. Porquê? Porque estamos a descrever a música num campo semântico, num campo metafórico, e já não estamos preocupados com o impacto que esse som tem no nosso organismo. E chegamos a um divórcio entre o sistema formal e a realização sonora esperada pelo público. A partir do momento em que entramos, quando o sistema se torna mais importante do que aquilo que ele deveria descrever. Aqui há um grande esteta do Karl Dalhaus que nos diz que esta frase, esta citação, que o discurso escrito representa mais e melhor o discurso falado que a notação musical representa a música. Ou seja, ele começa a entrever que o nosso sistema que nós criamos para descrever a música talvez seja imperfeito. E por isso que leva a este divórcio que começou a surgir especialmente no século XX na música erudita. O que é que quer dizer com isto? Quando pensamos aqui em notação musical, o grande analista, um dos grandes analistas de música do nosso século, escreveu um guia para a análise musical, tem esta citação interessante, que é: cada sistema de notação então envolve os seus próprios padrões de ênfase e omissão. Ou seja, as partituras são imperfeitas. E são porque apenas descrevem partes, uns parâmetrozinhos. Ou descrevem alturas, ou descrevem ritmos, ou descrevem dinâmicas. Mas há sempre uma série de coisas inefáveis que aparentemente a música terá mais que este nosso sistema que nós utilizamos para descrever e para depois para compor e ir recompondo está em permanente falta. E que os pensar. O que é que falta aqui? O que é que estamos em falta para cá deste divórcio? Douglas Hofstadter dá-nos uma pista. Ele diz que basicamente a música se compõe de dois níveis. O som, como nós tínhamos visto logo ao princípio, que nos entra pelo cérebro adentro e que será um nível neurofisiológico e que eu aqui não conseguiria abordar nem explicar numa comunicação tão curta. E que, portanto, será este tal fenómeno. E um nível semântico consciente, que é o tal clique que acontece, ok, quando este som se torna música,
e eu consigo descrever nestes parâmetros todos, eu consigo imaginar e consigo transmitir aos outros o que é isto, eu estou neste nível semântico. E o que o Douglas Hofstadter diz é que quando nós trabalhamos com partituras, com sistemas de notação, estamos a trabalhar apenas ao nível semântico, ao nível consciente, esquecendo todo este nível inefável neurofisiológico. A melhor coisa que eu aqui poderia dar um exemplo para pessoas que não percebem muito de música seria talvez aquilo que acontece nos ídolos. Quando os juris dizem este tipo tem o fator X. É a mesma coisa que nós quando ouvimos uma música começamos e pensamos esta música funciona, esta música não funciona. Há aqui qualquer coisa que nós não conseguimos descrever, mas que intuitivamente sabemos. Portanto, há um certo conhecimento inefável da música que nós não conseguimos transmitir por palavras e que será este tal nível sintático. Ora, quando na nossa cultura nós começamos a abstrair-nos e trabalhamos apenas ao nível semântico e nos esquecemos de tudo o resto, e portanto criamos um sistema que formalmente apenas nos descreve, por assim dizer, metade do fenómeno, claro que depois, e compomos músicas baseadas nessa metade, claro que depois uma coisa fica desfasada da outra e por vezes o resultado de concretização sonora não funciona e o público não consegue perceber o que está ali a acontecer. Portanto, estamos aqui perdidos nos meandros da notação musical, que foi um sistema que nós escolhemos para descrever música. Ficando encalhados nestes três mundos, portanto, o mundo do som, o mundo da notação, em que a descrição de música gráfica teve um seu período e que foi mais importante que a música em si, resta-nos virar para o que acontece em nós, quando realmente estamos a falar de música, quando realmente ouvimos música. E aqui, neste ponto, Blacking, que foi essencialmente o John Blacking, um etnomusicólogo, ele refere que, essencialmente, nós trabalhamos com a emoção. O que é que ele quer dizer? Quando nós ouvimos música e tentamos descrever a nossa experiência, descrevemos não utilizando nenhuma propriedade que esteja na música em si, mas coisas que estão em nós. Quando nós dizemos, esta música é triste, esta música rápida e acelerada é triste, nós não estamos a referir nada que esteja na música em si, estamos apenas a referir o que acontece em nós. Quando nós dizemos que esta música é triste, quer dizer que é uma música que ou me faz sentir triste, ou eu tenho consciência que já me fez sentir triste no passado, ou eu julgo que essa música faz as pessoas da minha sociedade cultural e que vivem dentro do mesmo meio cultural que eu se vão sentir tristes com esta música. Portanto, estamos a falar de convenções culturais, como já tínhamos referido logo no princípio, que, alimentadas por um sistema formal que foi se traduzindo ao longo de séculos e séculos e séculos, foram alimentando-se por nós entre recorrência. E, portanto, nós estamos aqui a trabalhar a um nível essencialmente metafórico. O John Blacking tem esta coisa que penso que sumariza muito bem o que para aqui dizer. Basicamente, que a música não é uma linguagem que descreve a música como a sociedade aparenta ser, mas sim uma expressão metafórica dos sentimentos associados à maneira como a sociedade realmente é. Portanto, isto leva-nos mais ou menos a concluir que quando falamos de música, não estamos a falar do fenómeno que se acontece, porque não temos acesso a ele todo, muitas vezes não está consciente, mas sim estamos a falar do nível semântico do fenómeno que nos afeta e, portanto, quando o experienciamos, falamos das sensações físicas que nos ocorrem, muitas vezes num outro plano. Portanto, mais uma vez, o tal dimensionamento, a música corre no tempo, nós transferimos para o espaço, para nós mesmos, para o nosso corpo, para as sensações físicas que nos afetam, utilizando a imaginação, a metáfora. Eu aqui permito-me acrescentar, por exemplo, a metonímia, quando dizemos este indivíduo fumou um cigarro para escorrento. Não é um cigarro que é para escorrento, é um indivíduo. Portanto, esta música é triste. Não é a música que é triste. Sou eu que me sinto triste, ou a minha comunidade cultural que se sente triste quando falamos, que é triste quando falamos de música, e, portanto, eu concluo dizendo que quando escrevemos música na nossa sociedade, nós estamos a descrevermos a nós mesmos
ao sujeito, ao invés de descrevermos o objeto. E assim a maneira que nós encontramos para descrever. Portanto, tudo se passa em nós e não em nenhuma propriedade que a música traga consigo. Então, agora alguns minutos para conversarmos com os palestrantes. Alguém quer fazer uma pergunta? Aquele senhor acerca da música. Pronto, sendo eu uma pessoa relativamente ignorante no que respeita à música, a minha pergunta é se este sistema de notação ou esta estrutura formal que referiu, sendo imperfeita ou não conseguindo reproduzir na íntegra aquilo que será a música, se essa imperfeição não pode também constituir um espaço de interpretação para o músico ou para o artista. Com certeza, já transmite qualquer coisa. Nós, quando temos uma pauta perante nós interpretamos aquilo que lá está. O problema é que ela é sempre... Há uma série de... Quando nós interpretamos música, pomos uma série de coisas que não estão na pauta e ao mesmo tempo, essas coisas não estavam lá. Ou seja, eu sou um compositor, eu escrevi uma pauta. Eu, se calhar, quando fiz a música, pensei em uma série de coisas. Não consigo pô-las todas na pauta. Outra pessoa que vai interpretar a música vai pegar naquela música e de certeza que não vai pôr as coisas que eu não pus lá. Vai pôr as coisas que ela própria pôs lá. E, portanto, é toda essa dimensão inefável que nós não conseguimos transmitir através desse sistema formal. E, portanto, a minha experiência enquanto humano, do que foi a música e do que eu compus, não vai ter a mesma experiência que a outra pessoa vai ter. Apenas tudo o que é transmitido por este sistema formal, por este sistema metafórico e linguístico, é reprodutível em pauta e é reprodutível nos outros. Agora, sempre uma dimensão que nos vai escapar, por enquanto nos continua a escapar, e que eu não sei... Eu creio que só conseguiria transmitir a essa pessoa. A única forma que eu, já avançando um bocadinho sobre isto, consigo lembrar-me disto, é talvez por uma demonstração ostensiva. Seria essencialmente, por exemplo, eu pegar 3, 4, 5 músicas e usar um termo que não seja metafórico e, portanto, dizer, olha, eu ouço esta música é ziriguidum. Depois passa a segundo isto, esta música também é ziriguidum. Estás a ouvir este bocado aqui, este bocado é ziriguidum. E talvez, tal como eu ensino uma criança uma cor, olha, isto é amarelo, isto é amarelo, isto é amarelo, se eu talvez fizesse isso, eventualmente a outra pessoa talvez conseguisse chegar ao que eu quero dizer. Mas, mesmo assim, não sei se iria funcionar. Portanto, há uma série de coisas que não conseguimos transmitir no nosso sistema formal. Sim, sim. Eu também com esta... Eu percebo que, como disse, e esclarecendo de alguma maneira, mas o que eu estava também a perguntar é se, portanto, isso que escapa entre o compositor, por exemplo, e o intérprete, se não pode ser também, de alguma forma, um espaço de liberdade criativa para o intérprete. É claro, mas isso é óbvio. Por isso é que a interpretação é íntima e por isso é que nós nos deslocamos para ver, apesar de já conhecermos não sei quantas vezes, se calhar Chopin ou Bach, deslocamos para ver outras pessoas, Claro, outras interpretações. Já acho que faz todo o sentido. Claro. Não sei se existem mais perguntas. Tenho uma pergunta. Não sei se é relevante, mas pronto, vou fazer mesmo. O que... também eu estudo música, então algumas coisas que diz, fiquei a pensar. E umas coisas eram quando diz que quando estamos a fazer uma descrição de música, estamos a fazer uma descrição do que acontece em nós e não do objeto. Não estamos a descrever o objeto. E fiquei a pensar num exemplo que é um bocado clichê, mas pronto. Por exemplo, o sonata de Beethoven, o Pathetique. Conhece o Pathetique? A Pathetique, sim. E eu acho que a maior parte da gente ia dizer do first movement da sonata, as pessoas iam dizer que, não sei, que é triste, e do andante ia dizer, não sei, também
coisa assim. Mas é que o que eu acho que é interessante é que as discussões de pessoas geralmente revolvem da mesma descrição, percebe? Que há uma coisa inteligível de todas as descrições. E não sei se isso é evidência que estão a descrever uma coisa que pertence ao objeto em si, é a propriedade do objeto, e não sai do que está a acontecer dentro de nós, porque todas as descrições são parecidas. E eu não acho que não sei. A minha opinião sobre isso verte dois pontos. Todas as opiniões são parecidas porque todos somos parecidos dentro da mesma cultura. E, portanto, é natural, como eu já expliquei no fim, que por convenções culturais, uma série de parâmetros, nomeadamente que estão associados, porque já aprendemos assim desde pequenos, desde crianças, que fomos educados nessa cultura. Por exemplo, o facto de uma música ser tocada mais lenta está associado a uma pulsação mais lenta, a um bater do coração mais lento, a mais tranquilidade, à tristeza, à melancolia. São convenções da nossa cultura. Eu procurei logo mostrar no princípio, embora não tenhamos muita evidência disso, é que outras culturas, como digo, descrevem música de uma maneira diferente. Eu gostaria de saber qual será a opinião daquelas jovens, por exemplo, da tribo do Amazonas, que descreve as notas como sendo jovens e antigas, se ele teria essa mesma opinião da sonata do Beethoven. Se eles, quando ouvissem a sonata do Beethoven, teriam essa mesma descrição ou teriam esses mesmos sintomas. Pois, mas o que é interessante é que podemos perceber, nos dois exemplos que deu, podemos perceber a ideia de tempo e espaço. Isso é interessante. Sim, mas... Mesmo que seja de uma maneira metafórica e que são diferentes, podemos perceber uma coisa comum. Mas o que parece-me tem mais a ver com a educação das pessoas. E não é uma coisa que nascemos de uma maneira, percebe? Não é uma coisa da cultura só, mas também da educação das pessoas. Eu acho que tem a ver com... Eu continuo a dizer que acho que tem a ver com a cultura e especialmente com a linguagem. A linguagem modela muito a forma como para nós descrevermos desta maneira, descrevemos com o quê? Com as palavras que nós conhecemos. De que maneira é que essas palavras vieram parar a nós? Com que língua? Com que termos? Portanto, isto estamos a falar de descrição. Estas metáforas vêm de algum lado. Porquê que usamos esta palavra? Porquê que usamos, por exemplo, triste e não outra qualquer? O que é que triste significa? E, em última análise, vai sempre tudo reproduzir as sensações físicas. Portanto, nós estamos a associar palavras, vocábulos, que se transmitem dentro da nossa experiência física enquanto humanos. Não sei se temos mais alguma pergunta. Vamos agradecer aos palestrantes. Muito obrigado pelas vossas apresentações. A próxima sessão será às 11h30.